Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Ainda na série de extraterrestres e aliens, nós acabamos de fazer a parte da Mermaid, que é as tais sereias, e agora vamos falar acerca de humanoides e serpentes. Convém lembrar, e já disse isso a vocês, que em Gênesis 3 diz que a serpente falou com a mulher. Só isto não é nada novo, meus irmãos. Isto só que esteve escondido da humanidade por muitos anos. E chegou a altura de eles serem apresentados a nós e que nem eu, nem você nunca tenha o desprazer de se encontrar com estes seres. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu vou orar ao Altíssimo e o nosso Pai Celestial deu isto a ela, esta profecia, a visão, no dia 6 de julho de 2021. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, sabemos que dias muito difíceis vão vir, ajuda-nos para que a gente não caia no erro, Senhor, não seja enganados por estes seres, Pai Santo, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, abençoa a nossa irmã Celeste, todas as pessoas que estão aí vendo este vídeo e também abençoa-me a mim e a minha família, Senhor. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Só vamos então ver o que é que ela diz aqui. Ela diz assim, à 1h16 da manhã, isto vai ser escrito da melhor forma possível. É muito para mim agora, pois eu tive um dia longo e não posso escrever muito como antes. Então, estes são os factos como Deus os revelou. Os leitores podem acreditar enquanto são conduzidos. Eu peço que verifiquem com o Espírito Santo primeiro a respeito destas coisas. Só que você pode nunca tê-las ouvido antes, não significa que elas não tenham o seu lugar na realidade. Eu vejo essas coisas há muito tempo e muitos dos meus sonhos pessoais, coisas que não são para aqui, para o blog, quer dizer, coisas pessoais dela, envolvem como será quando entidades demoníacas de repente descobrirem como moradores. Portanto, vamos descobrir que eles são moradores de longo prazo entre nós. Uau! Portanto, por outras palavras, ela diz que nós vamos ver entidades demoníacas, de repente, se descobrirem como moradores que estão morando entre nós. Portanto, busque o Senhor sobre o que você leu antes de descartá-lo como falso. A menos que estes assuntos sejam revelados a você por Deus, você não pode entendê-los e qual será o papel no fim dos tempos. Eu estava tentando ler a minha Bíblia esta noite, mas a voz do Senhor continuou batendo no meu peito, dizendo, eles têm que ser expostos, they have to be exposed, eles têm que ser expostos, eles têm que ser expostos. Então eu vim agora fazer o que o Senhor quer que eu faça. A obediência é melhor do que o sacrifício. Eu vou copiar do meu diário, vou adicionar algumas outras notas de muito tempo atrás, e isto é o fim dele. Esta manhã, vocês vejam só estes seres. Esta manhã, quando abri os olhos, o Pai Celestial me disse, pessoas ucas, isso aqui é uco, pessoas ucas, plasticinas, robôs, conchas vazias, sem fios, cheias de ferragens, lascas de metal. Não são pessoas. Serpentes entre os homens, falsos humanos, serpentes misturadas com carne humana, não são pessoas. Logo em seguida vi formas humanas de bonecas sentadas em uma longa fileira e bancos com muitos fios, tubos saindo das suas cabeças. As palavras sozinhas, as palavras só em si, nunca poderão explicar isso corretamente. Então eu vi por aqui uma imagem para ajudar. Felizmente, misericordiosamente, encontrei uma rapidamente perfeita para aquilo que eu quero explicar, que é exatamente esta imagem. Aliás, eu hoje de manhã, quando eu fui abrir o meu computador, eu vi aqui um homem, não sei se vai aparecer agora, como é que é dizer, aqui, foi aqui nestes aqui que eu vi, como é que é dizer, China,
Já não está aparecendo. A China fazendo bonecas humanoide, que é uma coisa séria. Olha, vejam só um vídeo meu desmascarando o pastor Cláudio Duarte há 7 anos. Tenho andado, tenho feito o meu melhor para desmascarar o diabo e mostrar a vocês que realmente as coisas estão saindo do controle. Só vamos então aqui portanto, ela então mostrou esta boneca aqui, este humanoide, foi exatamente o que ela achou para descrever aquilo que o nosso Pai Celestial estava dizendo a ela. Você vê esta coisa feminina? Viu como tem carne, pele, cabelo e tudo o que nós temos? A única coisa de dizer que não é como nós é aquela parte do meio que Deus nunca nos faria, ou nunca nos daria essa parte assim. Quase não há homens que seriam fortes o suficiente ou teriam discernimento suficiente para dizer que a criação não se encontrasse em uma festa com o abdômen fechado, mas olha para o que ela é. Quer dizer, os homens, se ela tivesse isso aqui coberto, os homens não saberiam que isto não é uma mulher. Agora imagina, uma fileira destes seres, exceto principalmente homens e menos mulheres, foi o que eu vi, sentados em um banco, em ternos de negócio, sem consciência neles ainda, como computadores novos. Ninguém comprou o computador, então ele não tem nome de usuário, não tem senha nem software, nada. Está vazio, plano, morto e novinho em folha. Deus me mostrou uma fileira destas conchas vazias, parecendo exatamente com pessoas, exceto que havia muitos fios e grandes tubos brancos saindo das suas cabeças e da sua boca. Eles ainda não tinham acordado, crescido o cabelo, seus olhos estavam vazios e todos os fios e grandes tubos brancos subiam no teto para uma espécie de coisa grande, plana, redonda, prateada, brilhando, com luz que os mantinha vivos. Quando eu vi isso, eu soube, quando uma destas conchas fosse necessária, os tubos seriam retirados. Ela seria acordada, uma consciência seria carregada nele, um software, e depois de dar tempo para crescer o cabelo, se acostumava a andar e a falar, e ela sairia pela porta e iria morar com pessoas reais. Era tão real que ninguém jamais saberia que não havia nada de humano dentro daquela concha, a não ser espaço oco, microchips e brainware. Outra vez, pessoas ocas, plasticinas, robotoides, conchas vazias, sem fios, cheias de ferramentas, metal e metal, não são pessoas. Eu ainda estava com sono, tentei dizer, espero Deus, mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, eu me vi num trem em Nova York. A minha semana típica envolve trens em Nova York. Não sei se você sabe, mas a nossa irmã Celestial é uma advogada e ela mora em Nova York, e claro que lá em Nova York, como há muita dificuldade de estacionar carros, a maioria das pessoas usa o trem. E ela então diz assim que vive, portanto, no sonho, em Nova York. Minha semana típica envolve trens de Nova York, mas isso foi diferente. Eu estava cercada por pessoas que não eram humanas e estavam brilhando para caramba por causa de mim. Portanto, essas pessoas estavam brilhando. Na visão, o trem chegou, eu subi e saímos. Depois de um tempo, notei que algumas pessoas ao meu redor ficaram extremamente desconfortáveis. Um rubor subiu do seu pescoço, mas não era o seu rubor natural. Não é um verdadeiro rubor que arrasta a gola para o rosto quando alguém está quente ou envergonhado. Não. Era um rubor mostrando escamas de peixe da cor do arco-íris no pescoço, e escamas de lagarto verde escuro no pescoço. Alguns tinham pele de cobra preta emborrachada no pescoço. Ok, eu vou explicar isto melhor à minha maneira. Entrei no trem.
e vi que algumas pessoas ficaram cada vez mais desconfortáveis por causa de mim, principalmente homens, mulheres, mas algumas mulheres também, principalmente tipo de terno de negócio, mas outras pessoas também. Eu estava emitindo um sinal de rádio muito agudo que simplesmente dizia Jesus, e eu a vi como uma luz brilhante saindo de mim no padrão de anéis de Wi-Fi. Portanto, ela diz que entrou no trem e parecia que estava saindo dela a palavra Jesus, mas era no tipo deste sinal aqui do Wi-Fi que toda a gente conhece. Portanto, Jesus, eu havia uma luz dourada brilhante saindo de mim no padrão de anéis do Wi-Fi. O som inaudível que fazia era Jesus. A maioria das pessoas no trem não se importavam comigo, mas havia algumas que estavam intensamente conscientes da minha presença e do que ela fazia. O meu sinal fez com que essas pessoas começassem a brilhar. Não há outra maneira de colocar isso. E eles estavam fazendo um glitch. E é como quando você precisa de ir... É como quando você precisa de ir ao banheiro, mas você não quer se levantar e sair correndo, porque todo mundo vai saber que você vai para o banheiro. Então, você fica parado, tentando ver se consegue segurar-se, mas isso te deixa cada vez mais desconfortável, cada vez você fica mais insegura. Era assim, eles estavam tentando ser legais, mas o que eles não sabiam é que os seus corpos não podiam ser legais. Eu vi manchas de pele de peixe, pele de cobra, pele de lagarto aparecerem nas bochechas, na testa, no pescoço de certos homens e mulheres no vagão do trem comigo. A mancha da pele de réptil e peixe piscava como o dia, até o lado do pescoço desaparecendo na sua gola da camisa. Então, bem diante dos meus olhos, a sua carne corrigia a falha, ficava lisa e pálida novamente. Em seguida, puf, escamas outra vez. Arco-íris, peixe aparecia como uma grande erupção cutânea em toda a bochecha, na testa de uma pessoa. Em seguida, puf, a pele se corrigia de novo e ficava lisa novamente. Senti-me assistindo a isso durante o passeio do trem, pensando em Deus. Pensando em Deus, não são pessoas reais. Estas são outras coisas numa coxa humana, parecendo pessoas, mas quando a presença de Deus vem ao seu redor, elas não conseguem manter o mundo espiritual que criaram para se parecer conosco e o seu verdadeiro brilho aparece. A visão me deu abruptamente para uma visão aérea e vi o topo das nossas cabeças no trem como uma caixa de sapatos e um sinal do Wi-Fi amarelo alto veio de mim. Fez um som que ninguém ouvia além de mim. Também emitia o nome Jesus, mas sem palavras. O sinal Wi-Fi saiu de mim em anéis como este ícone. E eu era o ponto e os anéis eram azul dourados e o som silencioso Jesus. O sinal do símbolo Wi-Fi atingi cerca de 75%, mas não nas curvas mais distantes. Os seres humanos não sabiam que eu estava no carro, eles não estavam preocupados com os meus Kindles ou ouvindo música. No entanto, todos os peixes, cobras e lagartos no caminho direto do sinal estavam brilhando como loucos. As pessoas reais não se importavam nem um pouco comigo, mas estes seres demoníacos se importavam muito. Eles torciam as mãos, eles mexiam, bateram as pernas rapidamente no chão. Eu vi todo tipo de tique nervoso, mas principalmente era a pele deles enlouquecendo sem o conhecimento deles. Portanto, eles não sabiam que estavam se tornando reptilianos, que me fascinava. Eu não acho que outras pessoas poderiam ver a pele estranha, mas eu com certeza estava vendo. Você não pode perder todo o lado do rosto de alguém se voltando para escamas verdes ou escamas de peixe, arco-íris e depois voltar outra vez à carne. Foi o que o Senhor me mostrou naquela manhã. Serpentes entre os homens, falsos humanos, serpentes misturadas com carne humana, não são pessoas. Eu tenho essas coisas em meus arquivos há anos, mas quando exatamente é o momento certo para compartilhar?
Quem acreditaria em mim se eu dissesse isso num estudo bíblico? Se Deus não me pressionasse, eu provavelmente nunca compartilharia, certamente, nem um espaço público como este. Alguns leitores ficarão surpresos com isso, enquanto outros acharão muito difícil processar em cima de tudo o resto. Tudo o que eu posso dizer é que quando menos você sabe, mais perigoso este mundo se torna para você. Se você estiver no escuro, será perigoso para você e para a sua família. Realmente será. A realidade é que eu disse isso no The Master's Voice, muitas vezes como aviso de Deus. Nós não vivemos aqui sozinhos. Não são apenas rebateadores pesados como anjos caídos que temos que observar. São os Nefalins, as invenções perversas de Satanás que vivem aqui conosco há décadas, talvez até séculos. Se você faz amizade, ou se casa e procria com peixes e serpentes, então, e agora? Portanto, ela está dizendo, você tem que saber essas coisas para que você mais tarde um dia não case com um destes seres sem saber. Você está compreendendo? Portanto, deixa a mulher de novo então, diz aqui assim, se você faz amizade, ou se casa e procria com peixe ou serpente, então, e agora? Você não será sua presa? Não se tornará parte da antiga cadeia Nefilim, sem nem mesmo saber? Aí sei que há pessoas que vão dizer, irmão Luís, isso não é possível. Não é, isso é bíblico. Já aconteceu no tempo de Noé, em que as mulheres, diz que os filhos do homem, aqui, olha, deixem-me pôr aqui para vocês verem, porque nada fala melhor do que a própria palavra de Deus, e nós sabemos que, infelizmente, isto já aconteceu. Diz aqui assim, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus o que é? Os anjos. Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá com o meu espírito para sempre com ele, pois ele também é carne, porém os 6 dias terão sido... Ok. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, portanto já havia gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, eu tenho a certeza que essas mulheres também não sabiam que aquilo era filhos de Deus, que aquilo eram anjos. E delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Irmã Lúcia, já tive essa... irmã Lúcia, não pode, porque os anjos não têm sexo. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que os anjos no céu, não se casam, nem se dão em casamento. No céu. Mas na terra, isto são anjos caídos, tiveram sim procriação com as mulheres, sim. E vai acontecer de novo. Olha, meus irmãos, aqui, isto ainda tem bastante que se lhe diga aqui. Portanto, ela diz aqui que, portanto, eu cheguei até aqui. Estas são as notas dos meus arquivos. Isso é uma coisa longa, mas eu vou por aqui o suficiente. E ela ainda tem aqui muito por aí abaixo, que ainda vou traduzir e vou trazer a vocês, que será a segunda parte. Não percam, preparem-se, porque dias muito difíceis vão chegar. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.